Boa noite, pessoal. Esse vídeo vai especialmente para aquela galera que gosta de dizer, né, que a maior tensão, menor corrente, né? A galera aí da maior tensão, menor corrente. Que potência fixa, que isso, que aquilo. Então, eu tô com essa televisão aberta na bancada, é uma televisão que eu tô consertando. E resolvi fazer um videozinho aqui, né, para passar limpo mais ou menos para quem quiser entender mais sobre a relação sobre tensão e corrente, né? A primeira lei de Ohm é clara sobre isso. Ela diz que a corrente é diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência elétrica. Então, aqui no caso, eu vou mostrar para vocês na prática como uma fonte chaveada ela controla essa situação, né? Então, aqui eu estou com o osciloscópio medindo no gate do transistor MOSFET que chaveia, né, o chopper. A gente vai ver o pulso, o que acontece, né? A gente sabe que o indutor, né, ele gera uma certa reatância dependendo da frequência, né? No caso, isso aqui é uma fonte tipo playback controlada pelo duty cycle, não pela frequência, tá? E aí a gente vai ver aqui o que acontece aqui. Eu tô com aqui aqui a gente está medindo a tensão da rede. Aqui no caso, eu vou ter que voltar aqui, ligar aqui a corrente em AC. No momento aqui a gente está próximo de 130 miliampere, certo? Aqui a gente vai ver o sinal no gate. No momento a gente tem esse sinal com a frequência aqui, ó. Deixa eu aproximar lá para a gente ver. A frequência aproximada de 60 kHz aproximado. O pulso é esse aí que vocês estão vendo, né? Subindo de 0 até 15, aproximadamente 12, 15, tá? É a tensão máxima de pico, não é RMS, né? E a gente dá para ver claramente que o tempo on está bem menor do que o tempo off, mais ou menos aí uns 80%, 70% em relação ao tempo off. E aí eu vou aumentar a tensão através do variac, como vocês podem ver ali tem um variac aqui, né? Bancadinha aqui, o laboratório está em obra, né, galera? Eu estou fazendo aqui só um review, ainda vai ter muita coisa para se fazer aqui. Creio que até semana que vem isso aqui já vai estar no esquema. Mas continuando, então aqui eu vou aumentar a tensão e conforme eu for aumentando a tensão a gente vai ficar de olho na corrente. Agora sei o que desligou. A gente vai ficar de olho na corrente, na tensão da rede e no duty cycle. Eu vou tentar não tirar daqui. No momento eu vou girar aqui, né? Vou ter que levantar um pouco da cadeira. Então, vamos lá. Observe o duty cycle, a tensão da rede e a corrente. Está em 131 volts. Aumentando a tensão. Olha lá o duty cycle se fechando, ó. Está em 163 volts, a corrente diminuiu. Aumentando a tensão, a corrente diminui mais ainda e o duty cycle se fecha mais ainda. Se eu ligar para vocês aqui todas as medições, né, a gente vai ver aqui que o duty cycle tá aproximadamente aqui, ó, fechado, tempo off quase em 100%, 93%, 87%, variando muito porque o trigger não está muito bom, mas aproximadamente aí de 90%. Tá bem fechado. E se eu aumentar para 220, subindo aqui, a 220 a gente vê o nosso pulso se fechando mais ainda. Estou em 212 volts. O duty cycle está lá em quase 100%. Pode ver que o duty cycle positivo, que é o tempo on, quase 0, 6, 7%. Então, galera, o que acontece? Nossa corrente caiu para 100 mA, né?
que antes em 127 era 130 aproximadamente. E por que isso acontece nessas fontes chaveadas? Isso acontece porque quando a gente aumenta a tensão da rede, entra na ponte, é retificada, entra, faz o pulso, é gerada uma tensão aqui no secundário. Tá? Esse trafo aqui é um chopper isolado, é gerada as tensões aqui do outro lado, né, de 5 e tal. Então, quando a gente aumenta a tensão aqui na entrada, aqui também aumenta, certo? Vai aumentar, aumentou aqui, vai aumentar aqui. Só que ele tem uma realimentação através desse fotoacoplador, né? A gente deve ter um TL431 por aqui por perto. Eles dois formam, né? Eles são programados de forma a, quando essa tensão subir aqui, né? Deixa eu só diminuir aqui. Continuando, quando essa tensão subir no secundário, né? Quando eu aumento a tensão da rede aqui vai subir, esse circuito ele vai identificar que houve uma subida de tensão aqui, ele vai fazer uma realimentação. Aqui debaixo da placa tem um circuito integrado que controla os pulsos PWM, tá? E aí ele vai informar lá o gate driver, ó, a tensão subiu, vamos diminuir um pouquinho. Aí o que ele faz? Ele faz aquele efeito que a gente viu lá, o pulso se fecha, né, o dead cycle, né, diminuindo o tempo em que o transformador se magnetiza, certo? Então o transformador ele vai se magnetizar por um breve período de tempo em relação a dos 127 volts, certo? E isso faz com que a corrente a corrente diminua, né? Ele se magnetizando, a tensão vai aumentar, a corrente vai diminuir na saída, a corrente vai diminuir e a impedância, né, enxergada aqui pela fonte vai aumentar. Quando que acontece quando uma impedância aumenta em relação à tensão, né? A gente sabe aqui que a tensão aumentou, a impedância aumentou, né, conforme a tensão, e a corrente tende a diminuir um pouco dependendo do aumento dessa reatância, né? Então é isso que acontece, cara. A gente varia, de certa forma, a impedância de entrada dessa fonte e, né, o dead cycle, né, quando se fecha, ele varia a impedância de entrada da fonte. E aí a fonte vai enxergar aqui uma impedância maior, certo? E aí o que vai acontecer? Ele tende a diminuir a corrente, entendeu? Ele tende a diminuir a corrente no primário. Então é isso aí, galera. 153 volts, 115 e ali os pulsos da cycle. E é assim que funciona uma fonte chaveada, né? Ela não tem uma potência fixa em relação a ela própria, né? Ela depende daquelas grandezas ali, ó, tensão e corrente. E essa daqui, a resistência, né? A impedância de entrada dessa fonte. Valeu, galera. Espero ter sido um pouco claro aí para vocês entenderem. E vamos que vamos. Maior tensão, maior corrente sempre. Beleza? Forte abraço.